Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Mais um GM Comenta começando, dessa vez começando realmente uma nova temporada do GM Comenta. A partir de agora, os GMs Comentas vão ser feitos com convidados, principalmente instrutores do Forbet, jogadores renomados do meio, enfim, para que realmente seja um debate mais rico e que vocês gostem realmente, que a gente ensine o poker, né, de maneira didática, em mãos interessantes, em mãos que viralizarem no meio, em mãos que a gente julgar que realmente ajudem todos vocês aqui que estão assistindo tecnicamente. Beleza? Se você gosta do GM Comenta, se você quer ver mais, cara, dê o likezinho no vídeo aqui, vira sub do canal, que me ajuda bastante a seguir produzindo conteúdo. Fechado? Enfim, vamos lá. Hoje vai ser com o Crema, hein? Que é o meu parceiro de vida, um dos instrutores do Forbet, um dos head coaches, sócio do Forbet e meu irmãozão. Enfim, vamos lá? Vamos lá com o Cremate? Salve, salve, Crema! Bem-vindo aqui à E nova aí, pessoal? temporada, eu diria assim, do Gêmeo Comenta, né? É uma temporada agora que a gente vai... Eu vou sempre trazer convidados, instrutores do Forbet, e é muito maneiro começar com você. Você sabe disso. Nossa parceria é muito grande, de muitos anos, e, enfim, aguardem que teremos hoje essa mão com o Crema e muito em breve também, em próximos Gêmeo Comentas aí. Sempre vou tentar convidar ele e mais instrutores do Forbet aí para participar. Valeu, vai ser um prazer dar uma olhada nessa mão aí que deu o que falar essa semana. Cara, essa mão, eu diria que foi, a gente debateu poucas e boas, né, nos últimos 2 dias aí lá no grupo, né, dos instrutores do Forbet. E é muito maneiro assim, cara. Eu diria que pra mim realmente foi o fold mais inacreditável que eu já vi em toda a minha vida, assim. Né? E a gente tem anos de baralho, né? E vários fatores envolvem isso, né? Acho que a gente vai destrinchar eles ao decorrer da mão, mas realmente é uma das mãos mais insanas de todos os tempos, assim, Cara, porque o que me assustou muito, e eu não sei se você viu esse vídeo ainda na íntegra, né? Eu não sei se você só viu os eu cortes e tudo estava mais. vendo live, eu mandei Ah, live lá é? para vocês. Ah, é verdade. Cara, me assustou muito, muito, muito a postura dele, né? Inclusive foi ele que foldou aqui, que é o Malak Style, o Juan Pardo, um dos melhores jogadores do mundo. E, enfim, ele conseguiu Conhecido por foldar um não par de foldar rei, nada, conhecido por conhecido não por ser foldar. super agro, né? Por, por não foldar e blefar todas, e encontrou um dos folds que eu não sei se eu conseguiria encontrar na hora. Não, eu não conseguiria, nem perto. É, Né? Eu não foldaria nunca essa mão. E por isso que pra mim ela é tão inacreditável e ela mostra pra gente como que poker ao vivo é mágico mesmo assim, né? O quanto de informação que ele tem, que ele teve tipo, desse jogador na mão durante os dias que ele está jogando essa série, durante as jogadas que ele já teve com ele. E tem um outro ponto, né? Muito específico, né, cara? É 6 jogadores left no torneio que é o main event da Triton, de 125 mil dólares a inscrição e está pagando 4 milhões para o campeão, né? Então é uma situação muito, diria que única mesmo, né? e que realmente vale muito dinheiro, porque às vezes você acerta um fold lá, você está falando ali de um fold de, sei lá, alguns milhares de dólares. O cara acertou um fold provavelmente ali de US$ 1 milhão de equidade, né? Cara, é Então. verdade. Eu não tinha pensado é, nem por esse detalhe. Enfim, E vamos acho para a que mão então? até Fala. só para caracterizar, né, os três jogadores que realmente botam ficha na mão é o Juan Pardo, o Malacca Style, o jogador que vai tribetar ele é o Jean Torel, que é um empresário mega bem-sucedido no ramo de cosméticos. Acho que aqui metade dos produtos da minha esposa no banheiro são das empresas dele, então Ele é o dono da é um Bioderma, cara assim. O cara é é, bilionário. É muito, muito foda. marca muito bem sucedido. Não sei se eu poderia fazer o Ed, mas já que você fez. E o outro jogador é um dos melhores jogadores, acho que até como, né, unanimidade, que é o Steven Chidwick, né? Então, esses são os três jogadores envolvidos nessa mão. Bora. Então, Intense. vamos dar play. Couple kings here for Bom, o blind é 100-200, com Big Ante de 200. 6 jogadores restando e o Malacca tá no Under the Gun. for É, Juan que nesse Pardo. caso, né, é The o
hijack, né, nesse caso. Hijack. No, Isso. it scrambles it. Like, what do you mean these are the ranges we gotta input? Oh Ele my abriu com God. 19 blinds, Ouch. né? JNT has 18. Pra mini already raise, taken 19. pieces up against Kings. 19 That's é how he challenged James 3.900. 10. O Here he is Torel now, fez 5 3-betting to a blinds. million over the top of Juan Pardo, who is going to be powerless to do anything other than flat. Se puder Cara, pausar, pra Rafa. mim essa cena é inacreditável. É lindo ver esse negócio da esquerda. Não, foi. E basicamente a distribuição dos stacks, né? O Juan Pardo, se não me engano, Ele tá em último. ele era o menor Ele stack era em último, ele nessa tava em hora. último. E o Chidwick era e o o- primeiro e o Jean-Noel Torel em segundo. Em E terceiro, o né? Jungleman. Ah, não, Acho que ele tá segundo. maior mesmo. Segundo. E o Jungleman tá bem próximo. Então, assim, os três chip leaders estão bem próximos, assim, tem uma diferença de aproximadamente 10 blinds. Acho que até é algo que também é bem relevante, pelo menos em todas as estruturas ali dos titles que eu acompanho, eu não olhei esse em específico, mas ele é um torneio que ele tem uma premiação meio equilibrada, só que, tipo, o salto do terceiro pro primeiro é muito alto, né? Então, por mais que a FT toda seja meio equilibrada, o three-handed você meio que tem que jogar pra cravar, assim. Sempre tem uns saltos muito grandes na premiação. Bom, então, resumindo, o Juan Pardo abriu o mini raise com 19 blinds e o JNT, como eles chamam ele, que é o Jean-Noel Torel, ele tribeta do hijack. Hijack? É verdade, é low jack então, caramba. Aqui estamos em 6. Low jack. Ele logo à esquerda O tribeta. Timothy foldou o Bolton, e aí O Timothy foldou o Bolton. E aí agora Hands. o Eu acho que Steve aí tá é- pensando no small blind. Ele até teria a decisão de dar o win direto aí também, que seria bem ok, né? Num spot normal, assim. This is Oppenheimer É. Poker Edition. Será que ele fez isso pra se tomar chove e foldar? Não, Talvez, sim, né? esse é o clássico, né, de você fazer isso, mas também Uma empada eu é acho que foda, ele né? espera, ele espera tomar uns calls piores do Torel, tipo, sei lá. Também ele às vezes ele pode imaginar que o cara paga de vala-vala, dama-dama, chove, e quando ele for beta ele só dá call. Então, tipo, querendo ou não, ele escapa de flipar contra o recreativo em alguma situação, sabe? Né? Um flip ali que seja muito ruim pra ele ali nesse cenário. Bom, Acho que até vamos legal lá. o que acontece nessa mão pode deixar play. Aham. É a velocidade que o Jungleman vai foldar. Tudo bem, é um fold muito standard. Mas é insano Sim, mesmo tipo, também. tipo assim, ele nem pensou. Is this scenario? É que, cara, tem um ponto. Vamos se colocar no lugar dele. Cara, se eu tenho o Vala-Vala do Big e o Jean-Noel tribetou o cara já, eu já tô falando. Eu já tô- Nossa senhora. Eu já tô me sentindo. Porque assim, você meio que até talvez tenha uma obrigação de fazer alguma coisa se a action chega assim, sabe? Pelo menos de pensar. Aí quando alguém se enfia no meio, você fala, pô, minha obrigação foi embora. Eu acho que eu foldaria esse Vala-Vala, mesmo se o Chidwick foldasse. Acho que o optimal Sim. aqui é foldar. Óbvio que a gente tá vendo que um tem rei-rei e o outro tem ais-ais, né? Mas o par de valete É que ele perde Vala- bastante valor aí, cara, contra Eu um sei que jogador muitos que vai ouvintes, tribetar pouco ali. até por culpa sua, eles são traumatizados com par de valete, que é uma mão muito boa. Mas é que nesse caso, em mesa final, quando você tá jogando contra esses ranges muito tights, tipo, primeiro que você não tá bloqueando nenhuma mão muito forte, tipo, Ás, Rei, Dama, As e Rei. E então, assim, você sempre vai se colocar num cenários que ou você tá flipando ou você tá perdendo, e nesses stacks em mesa final, isso aí seria um desastre. Sim. Pô, e na verdade é o contrário, pô. Eu desmistifiquei o par de valete. Nunca critiquei. Eu falo que é bom pra verdade, caramba, verdade. o pessoal gosta dele. Então, pra eu querer foldar esse par de valete é bastante Verdade, forte. verdade. O pessoal que chegou traumatizado aqui. Exato. Bom, Tiger counters going nuts. eu não vou pausar mais, prestem atenção no fold de par de valete desse aqui de vermelho. Ó. Olha como é rápido. I block both of the hands that are actually out there right now. Ele certamente está pensando entre chovar ou forbetar, né? E aí ele optou por forbetar. Olha o Jungleman. Check. Straight in luck. Love that from Daniel Cates. Mind you, it was a cold war bet in front of him. Oh boy. Aí agora é onde acontece a mágica da mão, né? Agora a gente tem O que Juan Pardo pausar. começa a pensar, porque isso muda totalmente. Eu acho que não existe
nenhum cenário na história que ele foldaria par de rei aí nesse spot. Eu vou até voltar, mas não Não. fala, Crema. Deixa eu só voltar e eu vou aumentar o som. E aí a gente explica exatamente o que aconteceu. É Beleza. 1,43 e 2. Ó. I block both of the hands that are actually out there right now. I'm suited. A delightful Ele 4-bet forbetou. candidate. He's in there. Atenção, agora. Look at the Ouçam. jack, straight into the muck. Love that from Daniel Cates. Mind you, it was a cold 4-bet in front of him. Oh boy. Wait, did JNT say all in? Or not? O que aconteceu aqui? O Jean Noel, que estava no hijack, atravessou a ação do Juan Pardo e deu all-in. Só que não era a vez dele, era a vez do Juan. E ele atravessou, deu all-in de 7 milhões de fichas, só que não era a vez dele. E aí aconteceu essa Oh loucura my. aqui. Did you I hear that? heard all in, and for a second I thought it was Pardo, but his lips didn't move. I mean, I don't know that it matters, but obviously you don't love to hear it. Engraçado que o cara fala isso, né? Eu não sei se muda muita coisa, mas eu não sei se eu gostaria de ouvir isso. O que na verdade pro Malaca mudou tudo, né? Porque ele conseguiu voltar isso aqui, né? Enfim. Eu acho O que eu acho que é legal até de pela ver linha- agora, até pra gente ver junto isso, como ele reagiu a isso tudo. Mas fala aí, Crema, antes de eu soltar. Até assim para imaginar mais ou menos, né, o que passa na cabeça dele quando ele já vê esse forbet do Tidwig, né? É muito provável que o range seja algo como, tipo, dama-dama a mais nesse spot. E, sei lá, vez ou outra, um as-dama naipado, mas tipo, muito, muito improvável. Então, assim, ele nunca vai foldar esse rei-rei nessa ação, mas ele, tipo assim, você já tá extremamente desconfortável de ter que ir, né? Porque basicamente você vai ter dama-dama, rei-rei você tá empatando, as tá perdendo, as reis você tá ganhando. Então, assim, e tem mais um cara pra falar. Só que quando o outro cara pra falar demonstra que ele quer ir ao win e, tipo, vai ao win fora da Muito vez, foda. cara, já muda muito toda a linha de raciocínio dele. I thought I heard it, Ollie. Now I gotta ask you this: is verbal action out of turn binding, Randy? It is if it doesn't change. Ele perguntou pra ver the quanto action. tinha. So if Juan Pardo calls, I believe he can change his mind. I don't know. I don't know. Acho que é legal exactly explicar a regra, in this Rafa, situation, do it's que quite exatamente acontece, Boa. porque nem, Explica talvez aí. nem todo mundo saiba, né? Basicamente, quando alguém age fora da vez, a ação vai ser mantida, né? Até para ninguém tentar explorar isso de nenhuma maneira, a não ser que a action seja alterada. Então, por exemplo, nesse caso, o bet foi de 2.300, né? 2.300.000, o code for bet ali do Tidwig. E a ação está com o Ron Pardo. Então, se o Pardo der só call, ou seja, ele não vai alterar o valor da ação, o Norel é obrigado a dar o win. E se o Pardo foldar, o que não muda a ação, ele é obrigado a dar o win. Então, o único cenário que ele não teria que ir ao win nessa situação seria se ele desse ao win ou re-raise. Só que nesse caso, o único re-raise possível é ao win. tricky. But it's a big statement to Cara, hear inacreditável someone como say ele all pensa, o in jeito, achei with muito these foda. Virei fã 40 do big cara. blind stacks. Ele ficou numa frieza, não deu aquelas Aham. bufadas. Aí eu já estaria bufando tudo. Ele tá perguntando quanto que foi os reis, quanto É. tem no meio do pote. Cara, você imagina se ele tem pouco time bank nessa situação, né? Pra quem não sabe, o torneio é jogado em short clock. Acho que ele até vai jogar as fichas ali depois do Essas fichas time verdinhas que ele bank. tem na mão é o By the time way, bank in a de quick discussion on the 30 sidebar segundos. with producer James, 30 segundos. what né? the implications of this out-of-turn verbal declaration by JNT are in terms of Juan Pardo. If Pardo were to raise himself, then JNT Caralho, é gets his incrível, action mano. back. E o tiozinho lá, de boa. If he flats, Boa. though,
James? Ele só queria se livrar do problema dele, ele queria botar tudo no meio logo. É que nem quando a gente tem aquele As e Rei que Okay, você so só we're being quer told botar that if tudo Juan e Pardo ir pra flatted, he próxima could mão, só que ele force tinha as eyes, the né? all-in Ele from tinha bastante JNT. time Not that bank with these até. two Cara, mas ele hands pensou só esse, specifically, Randy, Cremo. anything different is Eu going acho to que ele não happen. usou I mais mean, nenhum. this is But Ollie, he's using multiple time banks, actually thinking about folding these E, two cara, acho que o kings. que mais me There's impressiona no dessa other mão é o reason, perfil dele, cara, because de ser it's um perfil insane for de JNT to still um jogador, jam. um dos Look at caras the mais stack chatos size. de jogar This is contra, number assim, one and number two in disparado. chips, and he's saying, I want to commit all of E, them tipo, bota out of pressão em turn. tudo, insano mesmo. E lá, Olha ó, lá. No conseguiu way, he foldar. folds two kings, Ali. É inacreditável. E o mais Mind louco ainda, blowing. pra vocês verem como o quão bom é esse fold dele, é o que acontece depois vindo de um dos melhores jogadores do mundo do outro lado, né? Que foi o que aconteceu no fim da mão, que o Tidway acabou pagando. Então, que novamente, dando os parabéns ao Rompardo ali pelo fold, porque se o Tidway com muito mais ficha para trás não conseguiu largar o Azirrei Suited, e assim, né? Eu acho que o Tidway conhece um pouco mais o perfil do Jean Noel Torel. Ele é um cara volátil, ele é um cara que dá uns all-ins malucos, né? Ele jogou agressivamente muito bem o three-handed, o four-handed desse torneio depois. Ele acabou perdendo o heads-up numa bad beat insana lá. Tomou 2 outs no River praticamente para cravar. Então, assim, ele sabe que o jogador é muito volátil e que pode cometer uma loucura a qualquer hora. Só que quando você junta todos os pontos dessa mão, primeiro, ele é um cara que ele tribeta sizes muito altos às vezes. Então, tipo, às vezes Jazz e Rei, ele nem faria 1 milhão, ele faria 1.400.000, 1.500.000. Então, assim, restringe tanto o size baixo, o chove fora da vez, a questão dos blockers. Então, assim, é incrível mesmo o fold que o Rampardo conseguiu achar. E assim, não também tanto que quando o Steve pagou, né? O Azirrei Suited eu nem achei Vamos ele até ver como, se ele pagou tão rápido. I'm bizarro, né? actually É, speechless. porque Não é lembro. incrível mesmo, As cara. Eu acho que I não have to pensou muito, imagine, não. Randy, that it was JNT's out of turn all in that had everything to do with Juan Pardo finding the muck and Ó, miraculously pagou sparing relativamente himself. Olha rápido, olhando. não gastou nem time bank. He suspected Nossa, he é was up against verdade. aces, and he was right. Aí o Tim Adams pergunta o que ele This, foldou dele, I fala have to Kings. say, in all the years that I've been doing commentary, Randy, is the Incrível. most Enfim, aí o resto da mão um insane pouco importa. that O I've Isaac ever ganhou. observed pre-flop. Olha ele falando aqui, ó. Olha o sorrisinho. Ah, caramba, isso aqui É. dá pra virar um meme, né? Tipo, quando você Tá. folda rei, o cara tem Isaac. What? Olha lá, tá. Two kings. Aí, pô, aí a essas horas vocês esperam, né, ouvir uma história Showing feliz que o cara foi lá e acute ganhou o optimism, torneio as he says, depois. sounds like spades Mas are basicamente o que alive, only aconteceu? one Nessa mão, o hit Steve this sobrou flop in a curtíssimo, 16 million né? chip Depois de pot. perder esse all-in, né? Não ficou drawing dead no turn já. Aí ele dobrou, acertando um as no River, o Steve contra o Torel. E depois ele abriu o TG, o Juan Pardo chovou 16 blinds, rei dama suited. Ele tinha as aces de novo, cara. Então, E infelizmente, aí ele o não Juan conseguiu Pardo nem. caiu em sexto no final das contas. Ele não conseguiu nem um pay jump com o fold mais absurdo que eu já vi. E. Porque assim, a gente já viu pessoas foldando rei com 50 blinds, com 60 blinds. Aí um cara foldar com 19 blinds, cara, nunca vi, acho que a gente nunca vai ver de novo. Foi Nunca uma vai ver mão de novo. mega outra específica e não teve aquela contribuída do universo pro cara pelo menos Não pegar uns teve. jumps, fazer o HU ali. Fiquei bem, bem triste por ele não ter conseguido ir Porra. mais longe depois de dar esse fold incrível, né? Merecia muito. Cara, eu acho que tem duas coisas muito legais pra gente falar, tipo, da parte técnica, assim, né? Da parte, porque assim, a gente já falou o quão incrível é esse fold, né? E o quão, assim, ele chega a ser quase sobrenatural, juro. Porque é inacreditável, assim, eu nunca vi nada parecido, né? Com um fold como esse. Então, a primeira coisa que eu queria falar de tecnicamente, é que é onde dá pra chegar, entendeu? Olha
a capacidade, né, que um jogador bom, focado, com entendimento de dinâmica, conhecendo os parceiros que estão na mesa final ou numa mesa com ele, olha aonde consegue chegar o nível de precisão de um fold, cara. Porque se tem um fold que 99% das pessoas acham ruim ou difícil de ser dado e o cara dá e tá certo, e assim, não foi um fold por medo. Esse cara joga super caro, esse cara tá em todos os super high stakes, né, ao vivo. Foi um fold consciente, entendeu? Ele realmente tinha um quebra-cabeça e ele acertou realmente as peças que faltavam, sabe? Ele considerou que a aposta, o tribet do Jean Noel, ele faria mais alto, né, com As-Rei, com Dama-Dama. Ele considerou que daquela situação ele não tribetaria light, né? Ele considerou que o range do Chidwick também é muito, muito forte, né? Absurdamente forte. Ele considerou também que fora de vez tem um peso enorme também. Porque assim, se não fosse todas essas variáveis, se fosse uma ou outra isolada, cara, teriam outras mãos do range do oponente. Até se fosse um regular dando all-in fora de vez ali, sem querer, nessa situação. Ele sabe que o cara vai ter dama-dama, que o cara vai ter as-rei, que o cara vai ter todas essas mãos nesse size de tribet e que muitas vezes vai chovar contra o Steve. Então, assim, foi o único do único do único e ele conseguiu resolver esse quebra-cabeça, bem como o Rafa disse. é surreal. E a segunda coisa que eu acho que é super interessante, né? Além dessa parte da gente ver aonde consegue realmente chegar no poker ao vivo, né? No poker online é impossível, gente, um fold como esse, assim, porque você não tem tantas informações, né? Você não consegue ter essas informações extras que te ajudam a isso aqui realmente não ser um cooler 100% das vezes, né? 1000% das vezes. A segunda coisa realmente é a técnica, né? O time tell, o entendimento dele sobre o jogo, conhecer realmente os adversários. E tem um ponto que eu acho que o time tell nessa história é muito sinistro, que é tipo, beleza que o Jean Noel, ele é meio doido às vezes, né? Tipo, ele é super recreativo, ele não tá muito aí pra grana e pras coisas assim. Inclusive a gente assistindo hoje, Crema? Foi hoje, né? Hoje. Ele deu um all-in assim muito parecido, pós-flop, 2 pots e meio. blefando, uma loucura lá, que ele era 8-8 no flop rei 10-10. Contra Só que eu dois, considero que é 2 muito pots e diferente. meio. Eu considero que esse spot é muito diferente, né? Tanto porque ele é pré-flop, tanto porque tá muito perto de um torneio super importante. Até mesmo ele vai dar valor para isso aqui, entendeu? Né? Para esse torneio. Sim. Tem até uma coisa também que não mostra na filmagem, que é a maneira que o Jean Noel se porta depois do all-in. Isso, assim, mostra um takezinho ou outro depois, mas, né, o Ron Parto deve ter ficado 1 minuto olhando para ele. Cara, você imagina lá, o cara se enfiou all-in, praticamente CL contra segundo, fora da vez, com mais um cara pensando. Imagina se o cara tá lá tranquilão. Um senhor que normalmente, né? Às vezes você sabe que ele fica nervoso em potes grandes, que ele dá uma tremida ali. E tipo assim, imagina se ele tá lá super tranquilão nessa situação. Isso também tem um peso enorme para a decisão dele. Então, é, essa talvez seja a única peça do quebra-cabeça que talvez a gente não tenha visto, né? Que é a maneira que ele está se portando Não é enquanto a gente verdade? olha essa câmera aí que o Juan Pardo Verdade. tá olhando para ele. Os tells que ele tá dando, né? Que talvez o Jean Noel esteja dando. Muito sinistro. Mas o tel que na minha visão é o tel mais importante de todos é o timing tel, cara. É realmente É. passar 3 segundos, ele achar que é a vez dele e meter o all-in. Cara, se ele tem dama-dama, ele não é possível que ele vai olhar, vai perguntar Não, quanto é, tão rápido. tipo, vai Ele olhar um sempre pergunta quanto stack. é, inclusive. Ah, Ele é? sempre pergunta. Aham. Então Nossa, é isso é mais uma sinistro. coisa aí. Isso é sinistro. É, Pra mim, isso aí você matou. Se ele sempre pergunta, é. dessa vez ele chegou e meteu o Sempre all-in. pergunta. Exatamente. É. Então, tipo, é meio que o cenário de que é a única mão que ele não tá nem aí pra saber quanto foi, só quer botar tudo lá no meio. Enfim, eu acho que é isso, né? Destrinchamos a É mão isso. inteira. Obrigado, Crema, pela participação. Espero que você tenha curtido Valeu. e é sempre Prazer. bom falar de poker com você. Valeu. Valeu, Abraço. gente. Até o próximo G Me Comenta. Tamo junto. Até a próxima.